E uma coisa assim que eu acho que vai muito para você e que gera muito conflito, essa questão do agente de trânsito e o condutor. Rola muita desavença, né? Porque às vezes o condutor não tem a informação precisa, porque às vezes o agente aí tem que autuar ali, né? Fazer o seu papel, né? E às vezes o condutor, ele não tem muitas informações sobre se ele vai perder a carteira já de imediato, se quando é que começa a entrar em vigor. A partir da aplicação da multa, como é que fica esses critérios aí? Como é que é isso? Existe muita divergência no momento da abordagem pela falta de informação e pela forma da abordagem também dos agentes, porque em razão da falta de informação, muitos condutores não sabem se já vão perder a carteira, como você bem colocou, né? Até pouco tempo atrás, os agentes recolhiam a carteira naquele momento, podendo o condutor retirar depois de 5 dias. Isso parou de acontecer com a pandemia, eles pararam de recolher a habilitação. Logo em seguida veio a CNH digital, né? Mas tem muita divergência porque alguns pensam que se recusar a fazer o bafômetro, a penalidade é diferente para quem fez o bafômetro. Então, alguns entendem que a recusa não gera processo, ao passo que fazer o bafômetro vai gerar um processo de suspensão. Então, a gente percebe que a falta de informação ela é muito grande. E a forma de abordagem também do agente deixa a desejar, porque ele, no momento da abordagem, ele não explica o passo a passo para o condutor. Então você acha que rola um abuso de autoridade, né? Não, na maioria das vezes não. Claro que cada caso é um caso, né? Vai existir abordagens que ocorrem o abuso de autoridade, mas na maioria das vezes não. O que eu acho que existe é uma omissão de informação no momento da abordagem. Tem muitos casos que o agente ele aborda, pergunta para a pessoa se ela tem interesse de fazer o bafômetro, aí ela responde que não, se recusa ou ela faz e dá positivo, aí ele simplesmente fala assim, olha, chama alguém para buscar o carro e depois você vai receber uma multa. A pessoa sai da blitz sem saber que vai ter a carteira suspensa. Então, falta uma orientação. Tem situações também que eu escutei relatos, né? De que a pessoa, ao perguntar, mas tem que soprar, não soprar, ele, olha, se você soprar, você pode ser preso. Então, a pessoa não entende ali naquele momento que é em razão de um limite, né, de alcoolemia que a lei prevê, mas ela entende que o fato dela soprar dá prisão, então ela recusa, e aí acaba na autuação da recusa, né? Então existem várias circunstâncias Mas, que... assim, doutora, se eu soprar e der 0,10%, eu vou ser preso? Não, você vai ser preso se der 0,34. 0,33 é o permitido, né, por lei, no sentido criminal, né, que não é criminal, porque na verdade a lei, a tolerância é zero. Então, Certo. pela lei, você não pode ter nada, tem que soprar e dar zero, tá? Mas para fins criminais, se você soprar até 0,33 não dá nada. 0,34 já configura o crime de trânsito. E esse Então, crime nesse tem momento, detenção? você vai ser preso em flagrante, né? E ao chegar na delegacia, eles vão lavrar o termo, vai ouvir o seu depoimento e vai te dar a possibilidade de pagar a fiança ou não. E geralmente a fiança é quanto? Depende, porque a fiança ela é arbitrada pelo delegado ao analisar a condição financeira do condutor. Então, quando é uma pessoa hipossuficiente sem condições financeiras, é uma fiança barata. E também ao analisar a gravidade do fato, claro, né? Se teve acidente de trânsito, se não teve, se teve vítima ou não. Então, o delegado acaba fazendo toda essa análise. Mas, se você tem um alto poder aquisitivo, a fiança vai ser cara. Maior, né? Se do acidente de trânsito decorreu vítima, também a punição vai ser maior. Nós tivemos um caso recente, acho que vocês viram na Ceilândia, né? Aquele empresário que atropelou As crianças? E matou. Sim. A fiança dele foi altíssima, salvo engano, foi 200 mil. Caramba. Mas não paga, né? Também, né?
Foi paga, ele saiu. Não, eu falo, não paga a vida, né? Não paga a vida. Paga. Mas naquela ocasião, a família da vítima não foi das crianças, foi o marido. Me lembrei. A esposa, ela veio reivindicar a falta de punibilidade, né? A falta de cumprimento da lei. O cara atropelou, matou o marido dela e estava solto. Nesse caso aí, você acha que ele deveria ficar preso? Cada caso é um caso, né? Nesse caso, em especial, que tem a filmagem dele totalmente alcoolizado, né? Deu até entrevista, não conseguia falar. Então, assim, uma das alterações que a lei trouxe foi agravar a pena do motorista que dirige embriagado e causa acidente de trânsito. É o culposo, né? Hoje, né? Não. Dolo? É dolo. O que aconteceu? Antes, o acidente de trânsito com vítima fatal era considerado homicídio culposo. Ah, sim, teve alteração. Hoje, não. Hoje, com alguns casos, ele ainda hoje vai da interpretação, né, dos fatos, como ocorreu o acidente, a análise do Ministério Público e a forma que ele vai fazer a denúncia do caso, né? Então, se ele entender que o motorista de fato estava embriagado, né? Ele pode pedir denunciar por homicídio doloso, ao entender que aquele motorista assumiu o risco de matar ao dirigir o veículo embriagado.